Não entra não. Não entra essa instrução não, meu jovem. No profissional, senão você se lasca. Tá ligado, né? Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, 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 né? Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, 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 né? Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, 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 né? Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, 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 né? Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, 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 né? Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado, ligado, ligado. Tá ligado.